Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje vamos falar de mobiliário urbano. O nome é um pouco complicado, mas a expressão designa objetos que fazem parte do cotidiano de qualquer porto-alegrense, como lixeiras, paradas de ônibus e, claro, placas de ruas. Para falar desse assunto, de como a capital conserva e atualiza o seu mobiliário urbano, recebemos hoje 3 vereadores aqui no estúdio da TV Câmara. Temos o vereador Engenheiro Comaceto, estamos também com o vereador Bernardino Vendrúsculo e ainda com o vereador Valdir Canal. Sejam muito bem-vindos aqui ao programa Porto Alegre em Debate. Antes de a gente passar a palavra para os nossos convidados, eu quero só esclarecer que a EPTC, a Empresa Pública de Transporte e Circulação, que é responsável por boa parte do mobiliário urbano, foi convidada para o programa de hoje, mas preferiu não mandar nenhum representante, assim como o grupo de trabalho da Prefeitura, do Poder Executivo, que estuda a questão. Bom, vereadores, para a gente começar com o vereador Bernardino Vendrúsculo, que preside no momento uma comissão especial na casa sobre sinalização viária e atualização do mobiliário urbano. Vereador, já não foi fácil instalar essa comissão, né? Agora, como estão os trabalhos dela? Demorou 2 anos para nós instalarmos a comissão. Nós estamos trabalhando, e aqui o vereador Valdir Canal é o secretário, o relator, né? E o vereador Comaceto lá, a representação do PT é o vereador Esgarbosa, né? Mas, Poliana, quero te cumprimentar o colega Canal e o colega Comaceto, dizer que esse problema de falta de, vou direto ao assunto, falta de placas nas ruas, é extremamente preocupante. Muitas vezes nós ficamos envergonhados, para não dizer outra palavra, frente às questões que nos são colocadas pelas pessoas quando estão, vamos dizer assim, procurando um endereço em Porto Alegre. Enfim, nós não temos placas nas ruas de Porto Alegre, essa é a verdade, né? Claro que acabou de fazer o registro de que a IPTC não vai comparecer, não aceitou o convite, nem o grupo de trabalho lá do Executivo. Nós estamos trabalhando com essa comissão, já fizemos algumas reuniões, claro, um pouquinho a falta de quórum dos demais colegas vereadores, nós entendemos, porque aqui na casa estamos com várias comissões em andamento, né? Então fica difícil, tal, com o negócio todo, mas chama a atenção que parece que o problema também não é muito importante. O Executivo, a ausência do Executivo aqui, a ausência da representação do Executivo aqui se deve, a meu juízo, a alguns apontamentos que nós fizemos na licitação. E falo por mim, daí acho extremamente preocupante, porque querem licitar tudo. Ora, licitar tudo, aí entra placas das ruas, os toponimos, as paradas de ônibus, as bancas de revista, bancas de chaveiro, enfim. Por que eu acho extremamente preocupante? Porque essas são grandes licitações, e grandes licitações no poder público, todos nós sabemos qual é a preocupação, e essa preocupação a mim me desperta, né? Nós chegamos a sugerir, o próprio Valdir Canal também nos acompanhou ali, de parte do Valdir também acho que iniciou essa indicação, para que nós pudéssemos, que o Executivo aceitasse a nossa sugestão de separar a licitação. Vamos tratar das placas de ruas, porque eu estou aqui, já estou fechando 10 anos de casa, e desde o início, lá de janeiro de 2005, o vereador Comaceto também, é daquela época, né? Nós estamos pedindo para colocarem placas nas ruas de Porto Alegre, e não está acontecendo. Então, eu me preocupo em querer resolver tudo e não resolve nada, e o tempo passa. A gente pegar esse gancho da questão da licitação específica, o vereador Canal, inclusive, falava na comissão especial há algumas semanas sobre o caso das lixeiras específico, em que para algumas delas já se conseguiu essa separação, esse desmembramento da licitação. De fato, ajudou, pelo menos na rapidez do processo, vereador? Eu acredito que sim. Eu acredito que o DMLU, através do secretário Caruso, ele saiu na frente. E eu tenho informação, segundo o secretário, que agora, nesse meio do ano, vai ser feita a licitação, já está praticamente preparada a licitação para as lixeiras, que já é um grande passo,
quando nós queremos educação da cidade, que o povo não jogue lixo nas ruas, eles têm que ter onde colocar as lixeiras. Existem várias lixeiras, mas elas estão defasadas. Precisam de mais lixeiras para que haja uma educação nesse sentido. O mobiliário urbano faz parte do cenário da cidade, né? Nós temos as lixeiras que, segundo o secretário, já está sendo providenciado a licitação. Mas os outros pontos, parada de ônibus, né? Também as bancas de revistas, as placas, os toponímicos. Nós, na comissão, qual o vereador Bernardino é presidente, e o vereador Comarcio tem acompanhado os trabalhos, nós não podemos dizer que a comissão não serviu para nada, absolutamente. Nós temos tido vários avanços, né, vereador? É verdade. E algumas revelações importantes, porque pelo fato dessa licitação, ela está, desse assunto, vamos dizer assim, está sendo tratado de uma maneira muito reservada, não sei, reservada não seria a palavra adequada, mas uma coisa assim, vou lhe dizer, existem problemas, é lógico que existem problemas, nós ficamos sabendo que existem empresas que entraram na justiça para tentar bloquear esse andamento, enfim, nós queremos uma solução, mas tem umas questões que fogem ao nosso conhecimento, nós queremos ter conhecimento, elas precisam vir a público para que nós possamos até mesmo informar a comunidade, nós precisamos informar, só que é um momento... O legislativo não está devidamente integrado nesse processo de discussão? É uma questão da prefeitura mesmo, mas cabe a nós, vereadores, fiscalizar, e aí é que nós queremos entrar no assunto, e precisamos entrar no assunto pela demora. Eu tenho certeza que o prefeito Fortunati não está satisfeito com a situação, nós temos visto palavras dele pela imprensa e conversado com ele pessoalmente, mas a questão se tornou complexa, por isso a proposta de desmembramento, para que vá fazendo o que está mais à mão, vamos dizer assim. Claro. Bom, a Câmara Municipal discute há pelo menos 5 anos, sistematicamente, essa questão do mobiliário urbano. Vereador Comaceto, o grupo de trabalho da Prefeitura existe desde 2010. Em 2011, uma série de reuniões das quais o senhor participou na CUTAB, Comissão de Urbanização da Casa, já tratavam da licitação, com algumas promessas de data, inclusive. Qual é a sua posição hoje? Como o senhor avalia o processo, como ele está neste momento? Vou iniciar com uma palavra que não gosto muito. Eu avalio em um sentimento de frustração. Porque nós estamos na iminência, estamos na antessala de recebermos o maior evento do mundo, que é a Copa do Mundo. Agora no início do mês de julho, Porto Alegre estará sendo televisionada para mais ou menos 3 bilhões de pessoas no mundo todo. E tínhamos a expectativa que esse evento pudesse ser um marco para que a cidade apresentasse um grau de qualificação melhor do que está. E um deles é a recepção da cidade aos visitantes. Quando nós falamos de mobiliário urbano, nós estamos falando de identificação da cidade, das placas, das pessoas que vêm para poder se encontrar na cidade. E aí falamos da cidade como um todo, do município de Porto Alegre. Significa nós termos bancos das praças que possam ser atrativos, que tenham qualidade. Significa nós termos as paradas de ônibus qualificadas, que protejam o cidadão e que embelezem as cidades. Significa nós não termos os orelhões aos telefones no meio da calçada que as pessoas com deficiência batem com a cabeça. Bom, então esse conjunto todo de qualidade urbana da cidade, do mobiliário urbano, Porto Alegre não conseguiu, a gestão não conseguiu dar respostas efetivas para que nós pudéssemos enfrentar esse problema. Bom, e esse tema significa um tema de potência econômica também, porque
um dos problemas, meus colegas vereadores, cumprimentando-os, quero dizer que significa também a disputa econômica que tem por trás desse processo licitatório, porque ele é muito grande e ele é potente, e isto a prefeitura estimula, orienta, que será por 10, 20 anos, quem ganhar vai ficar responsável por fazer a gestão de todo esse processo, que poderá usar isso como divulgação, como propaganda, como um entendimento. Bom, então a cidade ela precisa de um projeto, de um sistema do mobiliário urbano e de comunicação visual que integre a cidade, que ajude o cidadão e os visitantes a usufruir da cidade com qualidade. Porque não isso significa o seguinte, a estética da cidade. Quem não gosta de chegar numa cidade que ela está bonita, que ela está receptiva, que ela está identificada, que ela facilita a vida da pessoa e a vida dos seus visitantes. Todos nós aqui, nós 4 que aqui estamos e todos os ouvintes, fica frustrado quando chega numa cidade que não consegue ter a identificação, e aí nós estamos falando de Porto Alegre, bom, que pergunta uma informação para uma pessoa para o A ou para o B, daqui a pouco esse dá uma orientação, o outro dá outra, o terceiro dá outra, e a pessoa ficou perdida. Bom, isto significa poluição da cidade, porque as pessoas rodam mais, isso significa gasto econômico, isso significa, então, um conjunto de problemas, e aí é verdade. Eu coordeno outra frente parlamentar, que é da reforma urbana, que é mais ampla, e nós realizamos no ano de 2009, 10, 11, um conjunto de reuniões com o grupo técnico da prefeitura que foi instituído para realizar o diagnóstico, a proposta, os estudos e lançar o edital. E eu agora estou lembrando, que o edital foi marcado para março de 2011 ser publicado, para que houvesse a concorrência pública, para que durante o ano de 2012 e 2013 pudesse ser feita a implantação de todo o mobiliário urbano. Bom, portanto, não foi lançado, passou 2011, passou 2012, passou 2013 e nós estamos em 2014 na iminência deste grande evento mundial que é a Copa do Mundo, e não apresentaremos a Porto Alegre como um cartão postal, e que isso ficasse como um legado, como um resultado para a nossa cidade. E aqui eu sou testemunha dos colegas do esforço que tem feito no debate e a falta de diálogo que o Executivo tem oferecido para esta casa, que tem o objetivo de propor e fiscalizar. Pois é, nessa questão específica de que falávamos anteriormente sobre o desmembramento da licitação, houve alguma resposta, vereador Bernardino, ou do grupo de trabalho, ou do próprio Executivo, no sentido de o que está sendo estudado para o momento, ou se vai haver um novo edital com todas as questões incluídas? As pessoas que têm vindo, eles são pessoas do grupo técnico. Essas pessoas não têm este poder, vamos dizer, para fazer uma indicação positiva ou negativa, né? Elas levaram nos ouviram, evidentemente, né? Agora o Executivo já está sabendo que até porque nós já participamos de outro programa aqui, quando só lembrar os colegas, nós acabamos fazendo uma brincadeira sadia, e agora nós estamos na iminência da Copa do Mundo aqui no Brasil, e aí eu lembrava que na Copa do Mundo de 1982, que o treinador era o Tele Santana, e o Tele Santana teimosamente não botava ponta, né? O Brasil jogava sem as pontas, e o Jô Soares tinha um quadro que ele ia no telefone público e dizia assim: bota a ponta, Tele. E nós estamos aqui já há bastante tempo e vamos agora aproveitar para dizer: bota a placa, Fortunati, bota a placa, Capelari. As ruas não tem placa, Capelari, né? Pode ser que assim eles vão nos ouvir e darem uma solução para isso, porque é verdade, os vereadores colocam esses assuntos todos que nós temos aqui na cidade, e a gente fica angustiado, porque quem é que está lá na frente? Quem é que está na ponta? São os vereadores, que são cobrados pelos seus vizinhos, enfim, por todos, né? Até os próprios familiares hoje cobram. Me dá aqui uma parte, porque eu lembrei de um fato aqui importante, e uma homenagem, inclusive, ao vereador João Antônio Dib, que nós acordamos e foi eleito o ano de 2010 como o ano
para a colocação das placas em Porto Alegre. O vereador João Antônio Dibe, que nos ouve. Com certeza nos assiste, sempre nos assiste. Aliás, ele no nosso dia a dia, no plenário, é bom que os telespectadores saibam, né? Ele nos monitora. Então, costumeiramente, durante o dia, nós estamos ali trabalhando e o vereador João Antônio Dibe, que também quero cumprimentá-lo, fica nos monitorando, inclusive nos dando o artigo do regimento ou da nossa lei orgânica que trata do assunto, né? Então nós estamos aqui, realmente é uma angústia, e não, assim, ó, sinceramente, eu não vejo porque eu fico inseguro. Não precisaríamos ter chegado onde nós chegamos, sem placa nas ruas de Porto Alegre. As ruas de Porto Alegre não são sinalizadas. Nós temos ruas, por exemplo, que tem duas vias, vamos dizer, duas mãos. Não poderia ter duas mãos. Outras têm mão única, não tem necessidade de ter mão única, né? Então, a gente está vendo assim, e eu não faço aqui como... até porque não sou da oposição, nem sou do governo, também o PROS não está neutro. Mas assim, a gente sente que o executivo parece que não nos ouve, tá? Porque se fala tanto, e que a gente não encontra eco, vereador Karnal. Nós não encontramos eco, né? Então... Pois é, vereador. Alguns dados da SMURB, da Secretaria de Urbanização, apontam que faltariam cerca de 54 mil placas na cidade. O problema é que tem placas hoje que estão mal colocadas. Tem placas hoje, por exemplo, aí criaram os chamados toponimos, né? São aqueles postezinhos que tem as placas. Bom, esses postes, além dos vândalos arrancarem, tem as questões de abarroamento dos próprios automóveis, e aí fica aquela placa caída. Enfim, tem situações em que as árvores tomaram conta das placas, e aqui tem uma doença, uma coisa louca, e eu não sou contra plantar árvore, não é isso. Né, mas nós temos que ter critério. Não pode tirar um galhozinho que está na frente de uma placa, porque tem que pedir autorização, né, não sei, para ISMAN e para Meio Mundo, fazer um projeto para isso. O senhor apontou a questão do vandalismo, e é justamente nesse ponto que eu queria chegar, porque o secretário Capelari, da EPTC, quando esteve na Comissão Especial da Sinalização, apontou que o vandalismo é o principal problema, principalmente na questão do prejuízo que causa para a Prefeitura. Inclusive, ele apontou que algumas das placas já trocadas para a Copa do Mundo já estavam danificadas em decorrência de vandalismo. E apontou também a questão dos acidentes de carros, né, principalmente, exato, que estragam os toponímios, e não há uma celeridade no sentido de punir os culpados. Vereador, há alguma coisa que ou o Legislativo, que o Executivo esteja se movendo no sentido de ajeitar até a legislação para se achar essas pessoas? Esse é um dos problemas da falta de placas, vereadores. Havia mesmo o trabalho técnico lá para colocar a licitação na rua, já está praticamente concluído. Nós tivemos a informação de que não foi concluído porque na hora de formatar a licitação são muitas leis para tratar de uma placa. Se a licitação obedecer o que diz a legislação, é o nome da rua, o antigo nome, a história da pessoa que tá com o nome ali, o autor da lei que colocou aquela... Então não vai ser uma placa, vai ser um outdoor. Um painel. Vai ser um painel. E sai caro isso. Então tem que se mudar isso. Já solicitamos e ao final da nossa comissão, né, vereador, nós estaremos indicando a revogação dessas leis. Temos que enxutar essas leis. É muita lei. Tem ainda a questão da publicidade nas placas, porque o filão é esse, né? Esse me parece, nós conseguimos identificar que esse é um dos problemas, a publicidade do mobiliário urbano, seja na lixeira, seja na banca de revista, mas principalmente nas placas. Por quê? Problema no sentido de travar o processo. Sim, porque, veja bem, tem que se criar um remédio para isso. Porque muitos empresários só querem colocar o seu nome na área boa da cidade, lá na área mais movimentada, vamos dizer assim, e isso tem que criar um critério. Tem que se criar um critério para que coloque a publicidade, não apenas, não me interessa colocar a publicidade em tal lugar. Não, a publicidade ela tem que ser feita na cidade. Claro, respeitando isso aí.
Agora, tu me falavas a respeito dessa questão dos acidentes, não é isso? Então, os acidentes, o problema nós não temos como criar mais uma lei em cima disso. Por quê? Porque quando acontece um acidente, nós temos sinaleiras aqui, conforme o Capelari falou, que custa 100 mil reais. A pessoa que bate, muitas pessoas não sabem disso. Quando se bate no poste, bate no sistema de sinaleira, vamos dizer assim. Não estou falando apenas uma sinaleirinha, mas vai num lugar aí onde tem várias sinaleiras, aquelas sinaleiras, por exemplo, num pardal. Mas 100 mil reais. Muitas pessoas não têm condição de pagar isso. Paga quem? Paga o governo, para recolocar, e tem que recolocar no outro dia. Então vai se cobrar, muitas vezes não consegue receber, porque o acidentado não tem condição de pagar. E isso é um problema sério para a cidade. O vandalismo. Nós tivemos aí a estimativa de R$330 cada toponímico. Nós já temos um prejuízo de R$330 mil na cidade. O caminho da Copa, que o Capelari estava falando a respeito da sinalização que direciona para o estádio do Beira-Rio, já tem prejuízo ali. As pessoas, por acidente, as pessoas que pegam para vender como ferro velho, vandalismo mesmo, quebra-quebra. Qual é o valor dos toponímicos que ele falou? Cerca de 300 e poucos reais cada um. É apenas o conjunto do poste. É um poste com a placa, é um cano de ferro com alguma... Agora, para a gente terminar esse bloco, retomamos essas questões mais pontuais no próximo bloco, falávamos de legislação também. E o vereador Comaceto tem um projeto de lei que foi protocolado em 2012, chegou a ser discutido em 2013, mas ainda não chegou à ordem do dia, que regra justamente essa questão da publicidade, né, vereador? Qual é essa proposta para a gente encerrar esse bloco e retomar no segundo? Os vereadores têm tido várias iniciativas, tá? Bom, quando há um vazio, quando há uma lacuna, que é o caso do mobiliário urbano e da publicidade, é óbvio que nós recebemos muitas sugestões, muitas demandas e temos preocupações. E eu vejo aqui os vereadores que estão coordenando uma frente. O vereador Bernardino vai à tribuna constantemente em relação aos monumentos. Portanto, nós constatamos hoje, a cidade tem perdido a sua capacidade de planejamento e de gestão dos equipamentos urbanos. Esta é uma realidade que nós estamos vivenciando, e um tema específico é este, do mobiliário urbano, que deveria ter saído a licitação lá em 2010, 2011, que até o momento não saiu. Bom, se isso não acontece, nós tomamos iniciativas e sugerimos um conjunto de adequações e legislação que precisam estar integradas. Bom, esse projeto de lei, de minha autoria, que trata da questão da comunicação visual dos empreendimentos, ela deveria ter sido votada no final de 2013. A pedido do governo, e nós entendemos, dizendo que estava concluindo esse estudo, para que nós retardássemos um pouco para adequar. Fizemos isso. Bom, agora estamos pedindo para voltar à votação, porque até o momento não recebemos nenhum retorno do governo e nem uma iniciativa concreta. Nós precisamos ter a iniciativa concretas, e no tema do mobiliário urbano é preciso ousar. Nós temos que ter uma cidade bonita, uma cidade de qualidade, onde os totens ou os postezinhos, aqueles que a prefeitura disponibilize ali informações culturais, informações turísticas, informações de cidadania, onde as paradas de ônibus sejam bonitas, mas isso tudo iluminadas. Mas isso tudo naquela plaquinha, vereador? Não. Tem equipamentos que dá para fazer. Não é tudo na plaquinha. Nos meios dos canteiros, nas praças, tem aqueles totens, muitos iluminados. Bom, então isso tudo dá para conjugar um conjunto de elementos. Principalmente em locais históricos. Principalmente em locais históricos, em toda a cidade, porque eu defendo que não é só no centro que nós temos que identificar e mobiliar a cidade, no centro e na periferia. E existe mobiliário também, se me permite, do governo estadual, porque muitas dessas esculturas aí, as pessoas, está dentro do município. O vereador Bernardino, que está tratando da matéria com mais
o governo do estado também tem que vir para dentro do município fazer sua parte. Tudo acontece no território, e o território quem faz a gestão é o município. Bom, aí tem intervenções estaduais e federais, mas esta ação tem que ser gestada pelo município. E nós cobramos aqui uma agilidade e projetos com qualidade, para que possamos embelezar Porto Alegre. Vereadores, vamos para um rápido intervalo. Já voltamos, Porto Alegre em Debate. Já volta debatendo hoje mobiliário urbano de Porto Alegre. Até já. Referência no turismo fluvial, entretenimento e lazer flutuante em Porto Alegre, o Cisne Branco já faz parte da história da cidade. O percurso começa no Cais do Porto e apresenta as principais ilhas da região. Além de turístico, o passeio tem um enfoque cultural com locução para ilustrar o itinerário e contar um pouco da história da cidade. Para namorar ou simplesmente se divertir, o trajeto à noite também pode ser uma boa opção. A programação noturna oferece jantar e boate, abertos entre as 9 da noite e as 2 da madrugada. O Cisne Branco percorre o Guaíba em direção à Zona Sul. Durante a navegação, é possível ainda desfrutar da única pista de dança flutuante do estado. No itinerário para a Zona Sul da capital, o visitante pode participar de almoço no barco com duração de 2 horas. Para relaxar e aproveitar o pôr do sol do lago, a dica é o Happy Hour flutuante. Ele ocorre de terças a sextas, das 6 às 7h30 da noite. No passeio, é possível também viajar ao som de bandas ao vivo ou com peças teatrais. Aliado à diversão, o Cisne Branco tem um projeto de educação ambiental. Através do agendamento das escolas, os alunos podem fazer um passeio ecológico pela região. Com capacidade para transportar 200 passageiros e 20 tripulantes, o barco também está disponível para eventos abertos ou fechados. Os passeios devem ser marcados pelo telefone 3224-5222 ou na Avenida Mauá, número 1050, portão central do Porto da capital. Porto Alegre em Debate está de volta. Continuamos agora a discutir o mobiliário urbano com nossos 3 convidados, vereadores da capital, vereador Bernardino Vendrusco, o engenheiro Comaceto e vereador Valdir Canal. Terminamos o primeiro bloco falando de legislação e de como há várias legislações, várias leis na cidade em vigor sobre o tema mobiliário urbano, que, claro, também é muito extenso. Inclusive muitas delas, como outdoors e tudo mais, já vinham sendo discutidos em outra grande questão da cidade, que era a atualização do Código de Posturas, né? O novo Código de Convivência Democrática. Há uma necessidade, vereador Bernardino, o senhor acha, de consolidar as leis, assim como o Executivo tem tentado fazer com o Código de Posturas? Acho que sim. E os telespectadores precisam entender também que muitas vezes nós, vereadores, por não termos a caneta para determinar efetivamente a execução deste ou daquele
trabalho ou solução ou questões que se apresentam, nós buscamos os instrumentos que está à nossa disposição, que é a fiscalização e que é a possibilidade de propor leis e discuti-las, enfim, nem todas as leis que nós propomos são leis que serão aprovadas, mas pelo simples fato de nós discutirmos, nós acabamos dando, sim, resposta para a sociedade e procuramos atingir os ouvidos do Executivo, né? Porque, na verdade, ao mesmo tempo que há uma proximidade do Executivo com o Legislativo, por outro lado, há um distanciamento muito grande nas questões de procurarem atender os anseios dos vereadores, né? A gente vê que muitas vezes o próprio Executivo não dá uma atenção especial para o vereador que é da sua base. E aí imagina o vereador que não é da base do governo, o tratamento que acaba recebendo. Agora, o bom é que nós temos este instrumento aqui, que é a TV Câmara, que os telespectadores que têm um pouquinho de paciência para nos ouvir, muitas vezes mudam a opinião. O que nós temos é que fazer um apelo para que a população procure entender as nossas dificuldades e os nossos sentimentos. Eu estou para dizer que todos aqueles vereadores que conseguem se reeleger, preguiçosos eles não são. Às vezes até se equivocam com algumas propostas. Mas nós aqui temos acompanhado os colegas, enfim, a gente nota que quem consegue se reeleger é porque efetivamente trabalhou, né? Agora, vereador, falávamos inclusive no intervalo do programa aqui de como muitas pessoas sequer sabem o que é mobiliário urbano, o que é essa expressão. Eu quero, se me permite, eu quero dar um exemplo. Outro dia minha filha, a Bibi, disse assim: pai, mobiliário urbano, isso dá a impressão de que é prato, panela, vocês têm que ser mais diretos no negócio, né? Então... Pois é, justamente, e falávamos no primeiro bloco da questão do vandalismo, né? De que forma, se a população soubesse ou fosse mais conscientizada sobre a importância do mobiliário, o que ele é, para que ele serve, o senhor acha, vereador Canal, que diminuiria também o vandalismo, no sentido de talvez um sentimento de pertencimento por aquilo que é da cidade, né? O vandalismo sempre existiu e ele vai continuar existindo. O que nós temos que criar é maneiras de preservar esse mobiliário urbano. Inclusive, eu fiz a proposta e vou levar adiante, porque não está se colocando ainda, pararam de colocar as placas nos frontais dos prédios, das casas, que ali fica protegido pelo proprietário da casa, do prédio. É uma maneira segura, que se não tem... E também elimina o toponímico, né? Se colocar na esquina, na casa, não precisa ter um toponímico ali também. E é mais seguro, preservado. Agora, o vandalismo, nós infelizmente, é um problema social que traz prejuízo para a cidade, para os contribuintes. O prejuízo é grande, né? E quando falamos de mobiliário, a banca, a lixeira, quais são os alvos principais? Né? Porque o jornaleiro está lá dentro, né? O chaveiro também está ali. Agora, o alvo principal é as lixeiras, essas placas, os toponímicos, as sinaleiras. E não tem como poder público... Paradas de ônibus, que são bastante custosas. Parada, né, de ônibus, pichação, quebradeira. Quer dizer, agora mesmo estão pintando as pragas aqui na Avenida Farrapos e demais avenidas, estão pintando as paradas de ônibus. Quer dizer, restaurando, né? Precisa de paradas modernas, né? Vai ter aí os ônibus, os BRTs, com paradas novas, paradas também modernas. A população tem que cuidar disso, porque isso tudo passa pela questão da educação, da conservação e do embelezamento da cidade, porque a nossa cidade é uma área de convivência. Nós trazemos nossos amigos, parentes, pessoas que vêm nos visitar, elas precisam se sentir bem. Mas, igual no campo de futebol, por que agora um camarada pega, joga um troço lá no campo, a própria torcida está indicando, ó, foi esse aqui, ó, e tira fora para não punir o clube. Então, a população não... Claro, ninguém vai ficar se doendo, como é que eu vou fazer, denunciar, o cara está quebrando aqui, mas tem que se denunciar da maneira correta, né? Claro, se reservando, se resguardando
Mas nós não podemos achar isso normal, esse quebra-quebra, essa destruição das coisas que são da cidade. O vereador Canal trouxe ao debate a questão dos BRTs, né, de novas questões de transporte na cidade. E uma das falas da prefeitura no sentido de licitação, por exemplo, para o transporte público, era esperar que entrasse em operação o BRT para licitar o modal como um todo. Há receio, vereador Comassetto, de que isso aconteça também com o mobiliário urbano, por exemplo, se vamos ter paradas novas ou, enfim, novos tipos de objetos no mobiliário urbano que a licitação também se arraste por esse motivo? É possível, até mesmo porque o edital que saiu agora do transporte público, ele já está sendo questionado por diversos segmentos da sociedade, né? Então, bom, que ele oferece ao longo prazo consideramos alguns prejuízos. Ele não contribui para a integração metropolitana, ele já repassa que os BRTs serão das novas empresas, mas não coloca como isso vai acontecer. E o mobiliário urbano, é outro debate. E o mobiliário urbano, ele também vem com esta complexidade. Então, quando eu afirmo aqui que isso existe nesse momento uma carência de gestão do espaço público na cidade de Porto Alegre, ela inicia com essa compreensão integrada da cidade e da diversificação que existe. Porque hoje nós continuamos tendo dificuldade que há 10 anos apontamos e debatemos aqui. A falta de integração entre os órgãos da prefeitura. E o imobiliário urbano vai se situar em todo o território do município. Alguns são geridos pela SMAN, pelo meio ambiente, outros são geridos pela SMOV, outros são geridos pela SMT, Secretaria de Transporte. Bom, então tem que haver essa integração da prefeitura e uma gestão ágil e rápida e com qualidade. E aí tem outro critério. Bom, anunciam que mesmo durante a Copa vai sair o dito edital do mobiliário urbano. Nós temos expectativas que isto venha para resolver e que contemple entre alguns pontos. Bom, eu defendo que seja tratada toda a cidade, centro, zonas médias e periferia da cidade. Bom, que ele seja completo. Bom, e que também possa permitir que a economia local, ou seja, as empresas que existem aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, possam se consorciar para enfrentar essa disputa, porque numa disputa como essa, nós sabemos que vem empresas globais a disputar e participar. Mas nós também temos que propiciar que a economia local... Nesse sentido, o desmembramento da licitação, o senhor acha que incentivaria a economia local? Assim, eu creio que nós temos que ver uma estratégia. O que pode ser desmembrada, mas o desmembramento não pode servir para aquela velha postura que temos. Vamos fazer uma parte experimental, depois fazemos o resto. E o experimental passa a ser total e o todo. Ela pode ser desmembrada, mas ela tem que acontecer integrada. Mas esse modelo, nós não podemos estar aqui vivendo numa ilha. Claro que não. Né? São Paulo resolveu esse problema, pelo menos adiantou bastante. E nós, na comissão, estamos debatendo isso e sugerimos. Rio de Janeiro também. E o modelo de Porto Alegre tem que seguir os modelos que deram certo. E onde estão buscando inspiração para resolver os seus problemas. Eu defendo até que o que foi a solução de São Paulo, que é uma mega cidade, muita gente diz que Porto Alegre tem o trânsito de São Paulo, mas não tem os empresários de São Paulo. O trânsito carregado, a cidade... Nós temos que buscar exemplos que deram certo. Mas São Paulo e Rio de Janeiro teve atitude de gestão. E é isso que nós estamos debatendo aqui, que está faltando no tema da cidade, do mobiliário, do visual, das placas, da identificação. O senhor fala da gestão, vereador. Não está faltando gestão. Mas como não, vereador Canal? O edital era para ter saído em 2011, nós estamos em 2014 e não saiu. É complexo? Não. Bom, o gestor está ali para resolver a complexidade. Vereador, a licitação não saiu, não foi porque não foi feito, porque existem processos na justiça de empresas que se dizem
donas daquela exploração, daquela situação ali. A sociedade espera resultados, espera questões concretas para a sua vida do dia a dia. Existem nós criados que precisam ser resolvidos. E quando um processo de condução se arrasta por meia década e é anunciado todo momento a sua solução e ela não acontece, eu não vejo outra explicação que não seja a problema na sua gestão. Vereador Canal, sobre essa questão dos processos judiciais, que principalmente a questão de relógios e tudo mais, tem uma série de confusões jurídicas aí, né? Existem Nesse vários. sentido, o senhor acha que o desmembramento também ajudaria? Resolve-se outras partes enquanto esse processo judicial se arrasta? Nós iniciamos o debate dizendo que esse problema não é um problema novo, ponto. Então ele vem ultrapassando os que estiveram na prefeitura. Isso inclui essa gestão e as gestões passadas, né? E o que acontece? A Procuradoria do município tem que agir e, ao que nos consta, estão agindo no sentido de tirar esses empecilhos, revoga-se o que tinha para trás e vamos fazer uma lei nova, um contrato novo. Porque essas são questões que precisam ser resolvidas, senão atrapalha a licitação. Igual agora do transporte público. Muitas pessoas vão questionar, sabemos que vão questionar. Então tem que limpar, arejar o assunto. Essa questão da publicidade lá em 2011 já foi um dos principais questionamentos no sentido de colocar o edital na rua, porque há uma preocupação com o regramento que o Poder Público vai fazer disso. Agora, vereador Bernardino Vendrusco, é a única maneira, parceria público-privada, é a única maneira de viabilizar isso? Eu acho interessante que o telespectador observe isso. Na verdade, o governo pretende, até hoje não resolveu, as questões de placas nas ruas de Porto Alegre. Só que o governo está buscando alguém para subsidiar, alguém para pagar as placas. Então, daí essa necessidade de fazer parceria público-privada para que as empresas que vierem a ganhar essa licitação, que possam vender o seu comercial. Bom, nós também não somos contra isso aí, mas a sociedade precisa saber isso. O governo quer evitar de botar a mão lá no dinheiro do seu caixa lá para fazer isso. Bom, tudo bem, você vai resolver, não tem problema nenhum. O problema é que não resolve, o problema é que nós estamos aí sem placas nas ruas de Porto Alegre. Por isso que eu digo, bota a placa. Sem querer fugir muito, nós fugimos um pouco do assunto, mas eu vou fazer um outro comparativo. Duas situações que eu vou trazer aqui. Primeiro, os nossos semáforos, ou as sinaleiras de Porto Alegre, são as mais arcaicas do mundo. Nós vamos ali para Cachoeirinha, Gravataí, Grande Porto Alegre, nós temos ali sinaleiras contando o tempo. Aqui, em Porto Alegre, parece que tem uma meia dúzia. Então, não dá, nós estamos na capital dos gaúchos. Outra coisa que hoje é possível tu ter sinaleiras inteligentes, quer dizer, fizeram uma experiência há pouquinho de dia, não deu certo, foi um desastre, hein? Mas por que uma sinaleira vai ficar aberta com o sinal verde se não vem nenhum automóvel? Óbvio, tem sinaleira, tem como botar o sinaleiro inteligente, você não tem movimentação, e inclusive a própria sinaleira de pedestre. Por que vai ficar fechada para os automóveis se não tem pedestres atravessando? Bote uma sinaleira inteligente, isso é possível resolver. Fugindo um pouquinho, foi falado que as questões das lixeiras. Olha, botaram contêineres de lixo em Porto Alegre, só um tipo de contêiner, para lixo orgânico, né? Olha, só porque nós não temos só lixo orgânico, nós temos o lixo seco, o lixo seletivo. Canoas, por exemplo, fazendo um comparativo, o prefeito Jorge botou 2 contêineres. Agora, nós não podemos querer que a população, que muitos chegam tarde da noite, saem de manhã, não sabe o horário do caminhão do lixo, que venham a guardar lixo dentro de casa. Nós temos que facilitar a vida dos cidadãos. Então não tem como tu colocar um tipo de contêiner, tem que ser 2. Não, isso é uma afronta, isso é uma coisa, é um retrocesso isso, né? Proibir os condomínios de usarem aquelas lixeiras que captavam lixo dentro do condomínio e levavam lá na rua lá. Tá. Para quê? Facilita a vida, facilita. Então nós estamos dificultando e não estamos dando a solução. Então nós dificultamos, o poder público dificulta de um lado e não dá a solução. Olha, aguarde que nós vamos resolver. Só que esse aguardo, o tempo está passando.
tem tanta coisa que foi prometido para a essa Copa do Mundo e nós já vamos jogar a Copa do Mundo no mês que vem. Exato, essa dificuldade que o senhor aponta é fruto também do número de leis que existem sobre a questão do mobiliário urbano? Acho sim, mas aí cabe ao Executivo. O Executivo tem tanta gente trabalhando lá. Parem, façam uma análise. Precisamos revogar essa. Manda para a Câmara de Vereadores, nós estamos aqui à disposição para isso. Não tem problema nenhum, só que tem que agir. Executivo, o que é executivo? Executivo é executa. Executivo executa. Executivo executa e executivo bota a placa. Então tem que botar a placa nas ruas. Para a gente se encaminhar para o final do programa, eu quero passar essa questão para os outros vereadores também. A Câmara Municipal está preparada hoje para discutir revogação de leis sobre mobiliário urbano? Não só sobre o mobiliário urbano. Os temas que em Porto Alegre não acontecem, entre eles o mobiliário urbano, não é por falta de legislação. Pode ser até por excesso de legislação. E nós já fizemos aqui um conjunto de adequações das leis e fusões e preparando o território no que diz respeito a nosso papel, que é dar condições legais para que aconteça. Essa é uma parte. E como já disse aqui o Bernardino, a outra é executar. O problema do mobiliário, assim como outros problemas, está no executar. E executar juridicamente, e executar em termos de implantação, e executar em termos de fiscalização, e executar em termos de fazer uma campanha de educação ambiental e cultural. É claro que se não tiver uma campanha associada a isso e uma fiscalização, as pessoas vão acabar destruindo, achando que podem destruir aquela questão. Portanto, o nosso papel aqui é defender o quê? Uma cidade inteligente, uma cidade que seja bonita, que seja aprazível, uma cidade que tenha qualidade. Nós temos que envolver a sociedade civil que contribui. Aqui nós temos os arquitetos, os engenheiros, os biólogos, os professores. Bom, que isso pode ser criado uma grande cadeia, uma grande rede de defesa, de afirmação da cidadania e na defesa de Porto Alegre. E gostaria muito que a Copa do Mundo tivesse provocado na cidade de Porto Alegre esta qualificação do seu mobiliário urbano e que as pessoas que estão vindo de todo mundo para cá pudessem sentar numa praça, num banco agradável, tirar fotografia e botar no Face e publicar aquilo para o mundo todo, com placas bonitas, com totens bonitos. Infelizmente, não conseguiremos fazer isso. Defendemos, inclusive, que ainda há tempo, que nesses 27 dias, 25 dias que falta até a Copa do Mundo, que o prefeito chame lá uma estrutura de emergência para, no mínimo, sinalizar a cidade naquilo que for um esforço nesse sentido já foi feito nessa última semana, né? Sim, eu não tenho número. Eu quero reconhecer aqui o trabalho dos colegas e do debate que tem sido feito para nós fazer um mutirão aí, como todo brasileiro, nem que seja de última hora, nós corrigir aquilo que está... Exato. Eu não tenho o número exato de placas, vereador Canal, mas desde a entrada da cidade até o estádio Beira-Rio, nessa última semana, nos últimos dias, a IPTC colocou uma série de placas especiais, bilíngues, para a Copa. Após a Copa, há uma expectativa de que esse processo continue ou se integre essa questão de estudar o mobiliário urbano? Sim, se nós trabalharmos com a questão da Copa, o estádio do Corinthians vai estar pronto, mas sem um pedaço do telhado. As cidades não estão preparadas para a Copa. E existem problemas no Brasil inteiro com essa questão. Porto Alegre é uma das cidades sedes, e as pessoas estão vindo para cá e pela qualidade de vida, pelo verde da cidade, uma cidade reconhecida internacionalmente. Agora, nós temos aqui problemas sérios na cidade, porque as placas que foram colocadas no roteiro já estão tendo problemas. Eu não tenho aqui o número exato, mas essa força-tarefa, pelo menos para orientá-los, está sendo feita. O governo tem se preocupado em colocar isso em prática, para orientar as pessoas que vêm de fora, placas bilíngue, pelo menos... É um investimento que vai se integrar ao todo da licitação após. Isso exatamente, é um investimento específico para o evento, mas o evento vai acabar logo ali, e nós precisamos cuidar da cidade para além disso. Então, eu quero dizer o seguinte, que nessa questão é uma parceria. Nós precisamos criar uma parceria
uma consciência, uma cidade inteligente. O que é a cidade inteligente que o vereador fala? É uma cidade que ela precisa da participação do cidadão. O cidadão que gosta da cidade, que cuida da cidade, que valoriza a sua cidade. E isso precisa ser estimulado. E o governo tem a obrigação de estimular esse cuidado com a cidade. Nós temos aí a campanha Eu Curto, Eu Cuido, que foi muito boa, mas ela precisa ser incrementada, talvez com uma nova roupagem, para cuidar da cidade. Vereador, para a gente encerrar o programa, vamos só dar um panorama aí das próximas ações da Comissão Especial da Sinalização Viária e Mobiliário Urbano de Porto Alegre, vereador Bernardino. Nós vamos tentar agora, não sei se é essa quinta, na outra, me parece que tem, não estou sem as datas aqui, tentar finalizar, eu acho, né, canal, vamos finalizar o nosso trabalho e vamos apresentar sugestões ao Executivo de forma objetiva, né? Agora, o papel da comissão, e bem disseram aí os vereadores, já atingiu boa parte dos seus objetivos, que é trazer essa informação aos telespectadores. Estão fazendo uma grande licitação, está demorando exageradamente, há preocupação excessiva, e a população precisa saber de algumas empresas que detêm este monopólio aí, e isso é extremamente preocupante, né? Porque me parece que o mercado fica fechado, né? E quando há a licitação de um todo, aí surgem outras preocupações, e eu quero respeitosamente salientar isso, e claro, não estou fazendo acusações, mas as pessoas precisam saber que da minha parte eu tenho preocupação, né? Nós temos preocupações quando há essas coisas de querer fazer uma grande licitação, isso aí, não sei lá, né? Poderiam ter feito por parte, poderiam ter feito por bairro. Eu acho que não há necessidade de sair fazendo tudo, porque muitas vezes nós imaginamos uma situação e na prática ela se apresenta diferente, por isso é importante ir fazendo, né? Até porque vai aprimorando. Mas há necessidade do Executivo estar mais presente. Pedir apoio da população é possível, devemos fazer. Agora, enquanto Executivo, nós já temos um povo, uma boa parcela, que não tem muita educação. Na medida em que o Executivo não corresponde, há uma certa indignação dos demais. E aí há um relaxamento geral. Bom, tá certo. O conjunto de vereadores se prepara, então, para continuar esse contato com Sim, nós vamos finalizar nos próximos dias, vamos apresentar um relatório e esperamos ter a oportunidade de estar aqui novamente para que a população tome conhecimento do que nós apresentamos. Tá certo. Vereador Bernardino, vereador Comaceto, vereador Canal, muito obrigada pela presença, participação de vocês no Porto Alegre em Debate. Claro, eu agradeço sempre a sua audiência, a sua participação. Porto Alegre em Debate de hoje termina aqui, mas a gente volta na semana que vem com mais um assunto importante para o seu dia a dia. Até lá!